Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, a nossa aula número 7. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os números naturais. Os objetivos da nossa aula são entender a composição de um número natural, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem da dezena de milhar. Então, para que a gente entenda, quando a gente fala de números, o que é o número, o que é o algarismo, então a gente precisa pensar que desde o princípio, quando foi pensado na numeração e na representação desses números, foram criados símbolos, que são os algarismos, E os algarismos têm um valor e agrupados e organizados, eles simbolizam um outro valor. Portanto, número é a representação, representada a quantidade referente à contagem ou os elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, o número 250. Agora, o algarismo são os símbolos numéricos que são utilizados para expressar esses números. Nesse exemplo que eu coloquei ali para vocês, do 250, nós temos 3 algarismos para representar esse número, que são os algarismos 2, 5 e 0. Conseguiram entender? Quando a professora falar em algarismos, vocês vão pensar de 0 a 9, ok? Quando a professora falar em número, pode ser que ele esteja sozinho ou agrupado, formando uma outra quantidade. Ficou claro isso? Então, beleza. Então, a partir daqui, nós vamos falar sobre a formação desses números, que é necessário um ou mais algarismos. Como no exemplo anterior, o número 250 é formado pelos algarismos 2, 5 e 0. E esses algarismos são organizados para representar um valor. O 2 representa 200. E o 50 mais o 5, 50. Então, essa organização, essa estruturação é bem importante, muito importante para a gente fazer cálculos, para a gente representar a quantidade correta. Esse valor posicional que nós chamamos, esse é o que nos interessa nesse momento. Também para organizar esses números do maior para o menor, quem é maior, quem é menor, isso tudo nós usamos observando esse valor posicional, que é esse valor relativo, ok? Os números são organizados de maneira que cada algarismo assume uma posição, não é mesmo? Então, nós temos, desde lá do segundo, terceiro ano, já é mostrado para vocês as unidades, dezenas, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Dentro daqueles quadrinhos, nós colocamos cada algarismo dentro de um quadrinho. E cada algarismo desse representa um valor. Esse valor posicional, esse valor relativo que nós precisamos para organizar e definir essas quantidades. Então, aqui eu tenho 4, 2, 3. Esse 4 representa 400, 4 centenas. Esse 2, ele representa 20, 2 dezenas. E o 3, na casa da unidade, 3 unidades. Portanto, eu tenho 423, ok? Isso é importante que a gente tenha bem claro para a gente. O que é o valor posicional ou valor relativo? Quanto vale cada número? Cada algarismo desse, quanto vale? Quando nós vamos pensar na composição ou na decomposição desse número, eles aparecem. Aí fica mais fácil identificar. Por exemplo, nós temos aqui 3 unidades, 2 dezenas, que é igual a 20, e 4 centenas, que é igual a 400. Os valores relativos, então, referentes a esses algarismos, eu tenho o 4, valendo 400, mais 20, do 2, mais 3. Aí nós fazemos a decomposição desses números.
tá? Aqui nós temos no quadro um número maior, então lá na casa do milhar, tá bom? Ele está ocupando até a ordem da unidade de milhar. Nós vamos observar o número que está ali embaixo, 1149. Então, quando eu leio, eu já consigo identificar 1149, legal? Mas se eu não consigo identificar, se para mim ainda é difícil, como que eu vou fazer essa leitura? Eu vou olhar aqui, eu tenho 9 unidades, 4 dezenas 40, uma centena 100 e uma unidade de milhar 1000, 1149. Por isso o treino de colocar dentro do quadrinho do valor posicional é para que a gente relacione esses valores, as posições. Quando nós vamos calcular, fazer cálculos de adição e subtração, essa posição é muito importante para que a gente mantenha eles alinhados e não tenhamos problemas no cálculo. Por quê? Se eu coloco um número que é unidade, coloco embaixo da dezena, quando eu for fazer meu cálculo, ele não vai estar correto, tá? Por isso eu preciso ter a minha conta bem alinhada, bem estruturada, para que eu possa fazer o cálculo direitinho, tá bom? O valor posicional. Quando então vocês recebem lá na atividade de vocês. Então, me diga o valor posicional de cada algarismo apresentado nesse número. E agora? O que é isso? O que eu preciso ver? O que é mesmo o valor posicional? Então, eu vou pensar, ou eu posso estruturar essa tabela. Eu posso ter ela, ou colocar em cima do próprio número. Eu posso colocar U de unidade, D de dezena, C de centena, U e M de unidade de milhar e o D e o M de dezena de milhar, tá? E com isso eu vou poder dizer os valores relativos, né? O valor posicional de cada algarismo. Então eu tenho aqui o 1, que vale 1000, eu tenho aqui, aqui o 1 vale 10.000, porque é uma dezena de milhar. Eu tenho 2, que vale 2.000, 2.000 unidades de milhar. O C vale 300, o D vale 40 e o U vale 5. Então, eu tenho 10.000 mais 2.000, 12.345. Se eu preciso fazer uma decomposição, essa é a forma que eu vou apresentar, tá? E eu vou conseguir achar o valor posicional. Se lá na tua atividade aparece da seguinte forma, diz para mim qual é o valor posicional do algarismo 3 nesse número. O que você vai responder? Que ele vale 300. Se perguntarem para você qual é o valor posicional ou relativo do algarismo 4 nesse número, você vai olhar lá, 4 dezenas igual a 40. E o algarismo 2 nesse número, que representa quanto? Qual é o valor relativo dele? Aqui, ó, unidade de milhar, 2.000. E o 1 representa quanto? Nesse caso aqui, 10.000 unidades de milhar, ok? Ou uma dezena de milhar. Entendido isso? Ficou claro? Então, o valor relativo é o valor posicional. É como se você estivesse decompondo. Aquele algarismo representa quanto naquele número, tá? Aí sim você vai conseguir fazer as suas atividades, ok? Um exemplo aqui para vocês de algumas situações que é necessário expressar os números por extenso, né? Então, nós temos lá, o extenso é quando eu preciso escrever o número, eu preciso colocar o nome dele. Acontece quando nós estamos, por exemplo, escrevendo textos e a gente normalmente não usa o número, o algarismo para representar, né? Então, nós vamos colocar ele por extenso. Exceções ali de datas, a gente consegue colocar em números, mas se não, outros é importante que a gente escreva. Esse é um treino, pessoal. Então, lembrar de toda a ortografia, escrita correta, para que você tenha uma leitura correta dos teus números. Ali, como é que eu represento
ou esse algarismo? 9. Como é que eu escrevo esse algarismo por extenso? 15. Esse aqui, 120. Esse aqui, 3.260. Lembrando aqui, ó, como nós temos uma sequência de informações, quando eu entro na casa do milhar, é importante que eu coloque uma vírgula e depois eu continue a centena e nesse caso, dezena. Mas eu poderia também ter ainda a unidade. Então, essa vírgula aqui faz com que a minha leitura fique correta, a minha organização desse número fique correto, tá? Então, sempre que aparecer lá, 1000, vírgula, daí a centena, dezena e a unidade. Combinado? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de treino, né, pessoal? Por quê? A gente precisa visualizar no material concreto, nós vamos estruturar o número e vamos colocar ele por extenso e fazer a decomposição. Vamos fazer todo aquele treino lá para que a gente consiga entender a nossa aula por completo. Então, eu tenho aqui no ábaco, que é um instrumento que nós usamos em sala de aula para mostrar as quantidades com material concreto. Então, eu tenho aqui dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, eu vou lá na varetinha lá da unidade, eu vou ver quantas bolinhas eu tenho lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 unidades, eu tenho 3 dezenas, eu tenho 2 centenas, eu tenho 3 unidades de milhar e eu tenho 5 dezenas de milhar. Ufa, olha só o número que eu tenho então, 53.237. Como é que eu escrevo isso? Por extenso? Como eu falo, como eu leio, 53.237, tá? Essa é a forma correta por extenso. E a decomposição desse número? Então, eu vou ver quanto vale, qual é o valor relativo de cada um desses algarismos para que eu faça a decomposição correta. Nesse caso aqui, o meu 5, eu tenho 5 dezenas de milhar, então eu tenho 50.000. 50.000 mais 3.000 mais 200 mais 30 mais 7. Essa é a forma de decomposição desse número apresentado aqui, certo? Então, se pedirem para você fazer a leitura de um número que veio lá escrito, veio lá no material de vocês, veio representado no ábaco, conta quantas bolinhas estão em cada uma das varetinhas, ok? Como se estivesse dentro do teu quadro de valor posicional, tá bom? Depois, se pedir por extenso, como é que eu escrevo? Como eu falo, como eu leio esse número, eu vou escrever, cuidando sempre da questão ortográfica, tá bom? E o valor posicional vai me ajudar a fazer a decomposição desse número, tá bom? Jóia! Então, vamos lá. Quem ainda não colocou a data de hoje, o tema da nossa aula, por gentileza, chegou o momento. Vamos lá. Data, tema da nossa aula e o que nós aprendemos com essa aula de hoje? Nós aprendemos sobre os números naturais, nós aprendemos sobre como colocar eles por extenso, a decomposição e o valor relativo ou posicional. O que você pode ter lá no teu caderno que vai ajudar a memorizar e lembrar desse assunto? Se você colocar esse último exemplo aqui, já está valendo. Se você achou difícil colocar o ábaco, pode fazer dentro da caixinha do valor posicional, tá? Mas é bem tranquilo para desenhar esse aqui também. Faz o desenho, representa o número e escreve por extenso e faz a decomposição. Lembrando que quando nós falamos em número, nós falamos de um ou mais algarismos. E cada número pode ser formado por um ou por vários, ok?
Valor relativo ou valor posicional é aquele valor que aquele algarismo está representando. Precisa analisar se ele é uma unidade, se ele está na dezena, centena, unidade de milhar ou dezena de milhar e dizer quanto vale. Será que ele vale, esse 5 vale 5? Vale 10? Vale 50? Quanto será que ele vale? Tá? Então, essa observação que vocês precisam fazer, ok? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Faça com bastante atenção, com bastante capricho. Combinado? Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo a vocês bons estudos.